Diga para o seu irmão: Jesus está às portas. Fala para o outro: Jesus está às portas. Prepara-te. Amém? Jesus está às portas. Precisamos estar preparados. Amém? A palavra que Deus nos deu este ano foi o que mesmo? Avivamento. Quantos precisam do avivamento? Amém? E de acordo com aquilo que nós vamos ministrar aqui hoje, né? Aí que você vai ver maior a necessidade de estar avivado. Precisamos do avivamento porque os dias são maus. São ou não são? Quantos têm acompanhado os noticiários? É tanta coisa ruim que tem acontecido, é tanta notícia ruim e tanta notícia que está se cumprindo o que diz as Escrituras. Sim ou não, gente? A Bíblia diz que o mundo jaz aonde? No maligno, e o mundo vai de mal a pior. Então, nós só estamos vendo que a palavra de Deus ela é verdadeira, porque cada dia está se cumprindo o que diz as Escrituras. Por isso, o profeta Abacuque orou, dizendo: aviva, ó Senhor, o quê? A tua obra. É o tema de 2015 para nós. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Nós precisamos de avivamento. Por que nós precisamos de avivamento? Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos ia o quê? Ia esfriar. Não é só o tempo que esfria não, né? É o amor de muitas pessoas que tem se esfriado. No Brasil, né, estão levantando aí muitas leis que são contrárias à palavra de Deus. Leis que querem legalizar as drogas. Quantos já viram isso? Não, deixa à vontade, né? Deixa que as pessoas consumam, utilizem as drogas. E a princípio eles querem liberar a maconha, né? Mas a maioria das pessoas já estão viciadas, né, em algum tipo de coisa, porque o cigarro também é uma droga, é ou não é, gente? Tudo que causa dependência na vida da pessoa é uma droga. E do cigarro a pessoa vai para a maconha, e da maconha ele vai para cocaína ou para o crack, e cada vez mais, né, as pessoas não conseguem se libertar desses vícios que a palavra de Deus também condena. Esta semana que passou foi uma luta tremenda, né, em várias cidades do Brasil, aonde estava se fazendo ali uma votação para ver se introduzia na educação o plano de ideologia de gênero. O que quer dizer isso? Nas escolas, os professores não iriam mais ensinar, né, crianças que menina é menina e que menino é menino. Iriam ensinar que elas é que deveriam escolher o que queriam ser. Olha, se você é uma menina, mas você gosta, né, de brincar de carrinho, né, se você gosta de um amiguinho, é isso mesmo. É você que decide o sexo que você quer ser. Se você é uma menina e você é um menino e gosta de outro menino, ou gosta de brincar de boneca, não tem nada de errado. É você que decide o que você quer ser. Ou seja, proibir as crianças aprenderem o correto, conforme a palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou macho e fêmea. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva, não criou Adão e Ivo. É Adão e Eva. Macho e fêmea. E agora estavam tentando legalizar, né, esse plano na educação das crianças. Por que das crianças? Porque
quem já está um pouco com o pensamento formado, né, já é mais difícil de mudar. Mas se eles começarem a trabalhar desde já com as crianças, daqui a um tempo vai estar um caos tremendo. Então, é hora da igreja se despertar. Diga para o teu irmão, desperta, irmão. Jesus está às portas. Amém? Desperta. Aqui em Curitiba, graças a Deus, em outras cidades, não foi aprovado, aleluia, a ideologia de gênero. Graças a Deus. Amém? Porque temos representantes de Deus e também a igreja se mobilizou. Tiveram várias pessoas aqui mesmo da igreja, alguns irmãos foram até esses lugares para interceder, orar e para levantar a bandeira da família. Amém? Nós precisamos levantar a bandeira da família. Você sabe que tem alguns crentes defendendo? Ah, para que isso? O povo quer fazer, deixa eles fazerem. O que tem? O problema é deles. A Bíblia diz para nós não nos conformar com o quê? Com este mundo, com este século. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este mundo. Não vos torneis a forma deste mundo. Irmãos, muitas pessoas, inclusive alguns evangélicos, alguns crentes, estão tomando a forma do mundo, se conformando com o mundo. Essa semana nos Estados Unidos, olha só, a nação mais evangélica do mundo, foi aprovado em todos os estados o casamento homossexual. Quantos viram esse noticiário? Quantos viram a festa que o povo fez? E muita gente no mundo inteiro celebrando isso. Uau, que vitória! Olha que avanço, E eles condenam principalmente a Bíblia, causadora de não aprovar essas leis. E condenam e acusam principalmente quem? Os cristãos, que são um povo atrasado, um povo, conservador, um povo fundamentalista, que crê em tudo que está escrito na Bíblia. E alguns já dizem, não pode se crer em tudo que está escrito na Bíblia. Misericórdia. Estão institucionalizando o pecado como leis. E isso é muito sério. Nação dos Estados Unidos foi uma nação que foi praticamente fundada, colonizada com cristãos, irmãos. E a nação está deixando a palavra de Deus para seguir culturas e costumes do mundo. Estão tomando a forma do mundo. Misericórdia. Quando a gente vê isso, o que passa pela nossa cabeça, como cristãos? Misericórdia. Estão se apostatando da fé. E o que a palavra de Deus diz? Que no final do tempo, muitos se afastarão da fé, muitos deixarão de seguir a palavra de Deus para seguir o próprio curso deste mundo. E como nós falamos aqui, o mundo jaz aonde, gente? O mundo jaz no maligno. Por isso é tempo, como diz as escrituras, quem está limpo, limpe-se mais ainda. Porque quem está sujo, misericórdia, está se sujando mais ainda. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler o que está acontecendo nos nossos dias. E por que nós devemos estar preparados. Preparados para a vinda de Cristo. Porque Jesus falou que quando essas coisas acontecessem, o fim estaria próximo.
Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim, a palavra de Deus está falando do povo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que os fazem. Misericórdia. A palavra de Deus é contrário a tudo isso que está acontecendo. E há poucos dias um deputado estava querendo levantar aí um projeto para arrancar essas passagens da palavra de Deus, passagem como essa que nós lemos aqui. Vamos fazer um projeto para arrancar tudo o que fala contra a homossexualidade da Bíblia, para que as pessoas não leem mais e não aprendam mais sobre isso aqui, porque isso aqui é homofobia. Irmãos, os dias que nós vivemos são dias maus. E a igreja precisa buscar avivamento, irmão. Por quê? Porque isso está trazendo um esfriamento, até mesmo no meio do povo de Deus. No final dos tempos, o amor de muitos ia o quê? Esfriar. Toma cuidado, irmão. Ontem na vigília nós falamos um pouco sobre essa palavra, do que está acontecendo no mundo. Oramos, pedimos perdão a Deus, pedimos perdão pelo nosso esfriamento, porque muitas vezes nós esfriamos, irmãos. E nós não podemos nos esfriar espiritualmente, mas nós temos que nos avivar. Cada dia mais precisamos avivar. Precisamos avivar. Senhor, eu não posso me apagar, eu não posso me esfriar, eu não posso ficar de uma forma fria. Eu preciso, como diz a palavra de Deus, ou é quente ou é frio. Porque o morno
ele vai ser o quê? Vomitado da boca de Deus. Eu não quero ficar meio termo. Como é que você está, irmão? Está firme? Mais ou menos. Como é que você está, irmão? Está quente? Não, estou morno. Misericórdia, irmão. Não tem meio termo. Se você é de Deus, você tem que procurar ser quente. Você tem que procurar ser avivado. Cheio do poder de Deus. Não deixe que as coisas do mundo te contaminem. Por isso Jesus mandou que os discípulos lavassem os pés uns dos outros, porque em contato com o mundo, os pés, muita sujeira vão se apegar aos seus pés, e é a palavra de Deus que vai passar sobre a água, a palavra de Deus vai passar sobre os seus pés, vai purificar de toda a impureza. Por isso, amados, nós precisamos mais do que nunca nos levantarmos, nos esforçarmos para nos avivar, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Temos alguns versículos para ler aqui em Mateus capítulo 24. Versículo 3 ao 13, ao 14 primeiro, depois o versículo 35 e diante. Olha o que diz em Mateus 24, 3 em diante. Estando assentado no Monte das Oliveiras, isso é Jesus, chegaram-se a eles 12 discípulos, os seus discípulos, né, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque isto é mister que isso tudo aconteça. Não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas serão o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vocês prestaram bem atenção na leitura da palavra? Os discípulos perguntaram para Jesus, quando que vai acontecer o fim? E Jesus começou a relatar coisas que haviam de acontecer. Jesus diz, olha, surgirão muitas pessoas dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você já tem visto por aí alguns dizendo que é o Cristo? Né? Aqui em Curitiba nós tínhamos um, graças a Deus ele foi para Brasília, né? Ele foi para Brasília. O Henry, né? Dizia, eu sou Cristo. Quantos ouviram falar de um pastor que se autodenominou Jesus Cristo, o homem? Né? Morreu já. De cirrose hepática, de tanto cachaça, beber. Dizia-se Jesus. E falou que ia ressuscitar, não ressuscitou, está debaixo da terra. E quantos que ele enganou? Você sabe, gente, muita gente. As pessoas iam para a igreja e cantavam adorando o homem. Ele sentava lá numa cadeira e eles diziam, o único que é digno de receber, e ele lá. E as pessoas tatuavam, né? 666, dizendo que é número de
prosperidade. Não, isso aqui é um número abençoado. Inclusive o pessoal da dança, né? Todas tatuadas, né? Misericórdia. E quanta gente estava seguindo esse homem. Jesus diz: acautelai-vos, porque nos finais dos tempos viriam muitas pessoas dizendo: eu sou o Cristo. E enganariam a muitos. Quantos já se levantaram dizendo que veio para completar a obra de Jesus? Olha aqui o que diz: ouvireis de guerras. Nós temos ouvido isso? Rumores de guerras. Todo dia. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Temos visto isso? Haverá fomes. Gente? Pestes, terremotos em vários lugares. Até no Brasil já tem terremoto. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas são o princípio das dores. Apenas o princípio das dores. Olha o que mais. Hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tem gente morrendo por causa do Evangelho, por causa de Jesus? Quantos já viram aqueles vídeos dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, né? Em vários países eles estão matando, enforcado, degolado, afogado. Semana passada parece que eles colocavam as pessoas dentro de uma gaiola e afundavam essa gaiola para os cristãos morrerem afogados. Por causa do meu nome, vós sereis odiados de todas as nações. Existem nações que já estão matando os crentes. Graças a Deus, aqui nós, estamos livres disso. Mas já tem muita gente que odeia o cristão. Sabe por que eles odeiam os cristãos? Porque nós não queremos correr junto com eles, de forma com que eles estão caminhando e correndo. Se nós somos contrário àquilo que eles pensam, esses crentes. Então, é a palavra de Deus que está dizendo: olha, se desperta, acorda, porque o fim está próximo. E diz aqui que neste tempo muitos serão o quê? Escandalizados. Você conhece alguém escandalizado ou não? Alguém que se desviou da fé? Se escandalizou? Essa semana, que foi aprovada a lei aí lá nos Estados Unidos, um monte de gente em apoio a esse acontecimento postou na sua página do Face, a foto colorida com um arco-íris em apoio ao que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive crentes. Eu não sei se leram ou sabiam o que estavam fazendo, que até uma pastora, eu falei: não é possível que a pastora está apoiando um negócio desse. Que bonitinho, foto colorida, plim, Ou seja, eu estou de acordo, eu estou apoiando o que está acontecendo. Misericórdia. Amados, o negócio está tão sério, que muitas pessoas que já sentaram nas cadeiras dos nossos templos, já até ministraram no altar, estão se escandalizando de alguma coisa, estão se desviando, porque ao invés de olhar para Jesus, estão olhando para quem? Para o homem. O líder do louvor fez um negócio lá que eu não gostei, então não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de igreja. Porque uma pessoa lá na igreja lá deu um mau testemunho, então eu também não quero mais ser crente. Irmão, nossa fé, ela tem que estar baseada em Jesus Cristo. Amém?
Por quê? Porque o homem, ele falha, ele erra. E você não deve estar focando a sua vida na vida da pessoa, mas sim em Cristo Jesus. E, infelizmente, muitos desses que têm se escandalizado, têm se desviado e têm seguido, né, esse tipo de coisa que nós acabamos de ler aqui. Por abandonarem a fé, por abandonarem a Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. E aí pendem para esses lados aí que nós acabamos de ler. Eu estava conversando com minha esposa, falei, misericórdia, eu conheço 4 pessoas que eram da igreja e hoje estão vivendo, né, dessa forma. Rapaz que está gostando de outro rapaz e que está agora dizendo, descobri que o meu lado é feminino, então vou assumir isso. Moças que estão dizendo, não, meu negócio, meu lado é masculino, né? Eu não vou ser mais menina, não vou ser mais uma moça, vou assumir o meu lado masculino, né? Mulheres casadas que estão assumindo o lado, né, homossexual. Então a coisa está feia. E a Bíblia diz, cuida. Quem está de pé, cuida para que não caia. Continuando lendo lá em Mateus 24, vamos ver o que diz do versículo 35 e diante. Mateus 24, 35 e diante. Amados, a palavra de Deus tem que ser pregada, amém? Ela tem que ser ensinada. Por quê? Porque nós não podemos nos conformar. Não, é assim mesmo, deixa. Não. Se o mundo quer fazer, se o mundo quer acontecer, se o mundo quer entrar nisso, o problema é deles. Mas nós não vamos tomar a forma do mundo. Nós não vamos aceitar isso para nós, para nossa família, não. Vamos fazer como Josué, que disse, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não vou me conformar com o que está acontecendo aí. Versículo 35 diz assim, o céu e a terra passarão. Vamos ler juntos esse versículo? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Não, esse negócio da Bíblia aí é coisa antiga, isso é coisa, né? Isso é ultrapassado. Amados, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Jesus, a palavra de Deus permanece, e nós temos que confiar nessa palavra, irmãos. Precisamos caminhar debaixo dessa palavra. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé embarca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também,
porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, amados? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados. A volta de Jesus para nós pode ser individual. Nós estamos vivos hoje, não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Alguém tem certeza que amanhã vai estar vivo? Levanta a mão. Ninguém. O dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se vamos amanhã estar vivo. Por isso nós temos que estar vigilante. Ou a volta de Jesus pode vir de uma forma, como um rapto. E a palavra de Deus diz aqui: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amados, vai ser muito triste. Como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o mundo entrou numa degradação semelhante ao que nós estamos vivendo nos nossos dias. As pessoas se corromperam, o mundo estava violento, as pessoas começaram a fazer torpezas, de coração, casavam e se davam em casamento. Ou seja, começou também todo esse processo. Não, é normal, se você gosta, você é homem e gosta de outro homem, o que tem? Casa com ele, bobo. Se você é mulher e gosta de outra mulher, não tem nada não. É normal. Deus olhou e se entristeceu. E Deus falou: eu vou destruir esse povo. Mas Deus olhou e viu um homem justo, Noé, aleluia, e a sua família. Amados, que Deus, quando olhar para tudo isso que está acontecendo, Ele possa encontrar vários Noés, várias famílias de Noés, pessoas justas, tementes a Deus. E Deus, para não destruir toda a humanidade, Deus falou assim: por causa de Noé, eu vou dar uma forma de escape. Deu um projeto para Noé. Diz: Noé, constrói o quê? Uma arca. E depois que você terminar essa arca, você entra para dentro dessa arca. Todos que estiverem com você dentro dessa arca vai se salvar. Não vai morrer afogado. Vai se salvar, porque a arca simbolizava o quê? Salvação. Jesus Cristo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. A arca hoje é conhecida como Jesus Cristo que salva. Aqueles que estiverem nessa arca não vão perecer. Amém, gente? Então, por isso, como igreja, amados, mais do que nunca, você precisa de se levantar de uma forma poderosa. Mais do que nunca. Ontem, quando viemos para a vigília aqui, não foi fácil vir para a vigília. Eu mesmo testemunhei no final, falei: irmãos, olha, não foi fácil vir para a vigília hoje, com algumas coisas que aconteceram, com dor no corpo. Mas, quando nós viemos na casa de Deus e nos enchemos da presença de Deus, Deus faz coisas tremendas. Eu não sei quanto tempo a gente ficou aqui dançando, pulando, correndo. 1 hora mais ou menos. 1 hora mais ou menos. E a dor foi embora. Amém? O mal foi embora. Algumas pessoas diziam: pastor, também, para mim vir para a vigília hoje foi só a misericórdia. Mas Deus derramou algo tremendo, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente procura, a gente acha. Se você procura o fogo de Deus, aleluia, você vai achar o fogo de Deus. Se você procura se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você, porque a Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Agora, o que tem muitas pessoas fazendo? Se afastando, irmão. Estou triste, não vou na igreja hoje não. Teve uma irmã que falou para mim: pastor, hoje eu vim para a igreja, para a vigília, só pela misericórdia, porque eu estava muito triste, muito triste.
Mas graças a Deus que eu vim, que Jesus tirou o peso, Jesus me avivou, Jesus tirou a tristeza. Amém? O que diz a palavra de Deus? Quem está triste, fica em casa. Quem está triste, aluga um filme de comédia para ficar alegrinho. É isso? O que diz a Bíblia? Quem está triste, ora. Espera aí, vai ter vigília? Vai ter oração? Se eu estou triste, é lá que eu tenho que estar. Porque lá eu vou encontrar com o Senhor, que vai tirar a minha tristeza, vai colocar alegria. Aleluia. Nos dias de Noé, eles estavam assim, irmãos. E Noé anunciava para eles, olha, vai vir o dilúvio, Deus vai destruir a humanidade por causa do pecado. Se convertam, abandone esse caminho que vocês estão. E o que eles faziam? Eles riam de Noé. Eles ridicularizavam a Noé. Noé é doido. Noé e os filhos, as noras, são tudo maluco. Estão construindo um barco lá e estão dizendo que o mundo vai acabar. Eles são malucos, eles são doidos. E muita gente ia lá para rir, para zombar. E a mesma coisa, quando você prega para alguém, a pessoa fala assim, esses crentes são tudo loucos, são tudo maluco. Eles falam de coisas aí, eles são tudo louco. E eu até brinco que lá onde Noé estava construindo a arca, né, eles já fizeram ali uns quiosques, né, com churrasqueira, e as famílias iam ali para, né, ficar olhando aquela construção, porque era algo grande, e ouvir Noé pregando, e lá eles, né, assando um churrasquinho, tomando a cerveja da época deles, né, eles diziam, escuta Noé, como é que é mesmo a história aí, vai chover, e na face da terra ainda não havia chuva, somente o orvalho é que regava a terra, então eles não conheciam a chuva, e eles pediam, me explica aí o que vai acontecer, olha, vai cair água do céu, e a terra vai se encher de água, e só vai se salvar quem estiver dentro dessa embarcação. Aí eles riam, e passavam talvez as tardes de domingo lá, vendo, rindo, zombando de Noé. Alguns já aproveitaram, já fizeram miniaturas, né, da arca para vender, fabricar, porque o ser humano, né, ele se aproveita em tudo, né? E zombavam, até que, diga, até que a arca ficou pronta. Aleluia. Irmãos, quando a arca ficou pronta, Deus falou, Noé, entra com a tua família, pega os casais de animais, põe para dentro, porque eu vou fechar a arca. E quando a arca estiver fechada, a chuva vai cair. Imagina, irmão, aqueles que tinham zombado, aqueles que tinham escarnecido da família de Noé, daqui a pouco estão andando assim, começar a cair as primeiras gotas. Pac, pac. O que é isso? Será que tem alguém com alguma mangueira aqui, com um balde jogando água? E olhar para cima e cair uma gota bem no olho, né? Pac. E o negócio intensificar. E a chuva começar a engrossar. Quem que já pegou chuva grossa mesmo aqui? Eu creio que na hora eles falam, Noé estava certo. Noé não estava errado não. Vamos correr lá, vamos bater na porta lá, vamos pedir para entrar na arca. Mas quando eles chegaram, diz a palavra que a porta estava fechada. Já era tarde demais. Infelizmente, muitos só vão reconhecer quando for tarde demais. Muitos só vão reconhecer quando for tarde demais. Mas louvado seja Deus, que Noé e a sua família, aleluia, estavam protegidos dentro da arca, com mantimento, estavam sequinhos, estavam todos cuidados, né? Pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Então, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca.
e tudo se acabou. Então vale a pena você ficar firme com Jesus. Vale a pena você se levantar neste ano e se avivar. Se aviva, irmão. Como é que se aviva? Se achegue mais a Deus. Tenha mais sede das coisas de Deus. Tenha mais fome das coisas de Deus. Procure ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Procure vir para a reunião com o coração aberto. Não assim, tem que ir na igreja hoje, né? Hoje não estava nem afim, mas tem que ir. Não, irmão. Faça como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão bom e agradável é, irmãos, estar na presença de Deus, na casa de Deus. Amém, irmãos? Ainda que passemos por lutas, por dificuldades, ainda que tenhamos alguns sofrimentos aqui, como diz o próprio Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Como é que está o teu ânimo? Como é que está o teu ânimo? Eu estou tão desanimado que eu estou querendo chutar o balde. Estou querendo largar a mão de tudo. Não me escala não mais, fulano de tal, líder, pastor, não me escala mais nada não, porque eu estou muito chateado, estou aborrecido, estou com alguns problemas, eu estou querendo largar a mão de tudo. É assim que você vai se despertar, é assim que você vai se animar, é assim que você vai avivar, largando mão das coisas. Jesus diz, você vai ter lutas, dificuldades no mundo, mas como eu venci, você também vai vencer. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, irmão. O mundo jaz no maligno. Não fica apegado às coisas dessa terra, não. Não fique procurando juntar tesouro nessa terra, não. Ajunte tesouro lá no reino de Deus. Amém, irmãos? É hora de se despertar. É hora de se despertar. O vídeo está pronto? Amém? Eu queria que você visse esse vídeo do que está acontecendo no mundo. Faz parte de tudo que eu já falei, para que você, ao olhar essas coisas, você fale assim, graças a Deus, eu estou de pé e vou permanecer de pé. Eu não vou me conformar com esse século. Amém? Vamos passar o vídeo. A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou ontem o casamento de pessoas do mesmo sexo em todos os 50 estados americanos. A prática já era aceita na maioria dos estados, porém, 13 estados, onde há mais evangélicos conservadores, ainda proibiam a prática. Agora, com a decisão da Suprema Corte, todos os 50 estados americanos são obrigados a aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa, sem dúvida, é uma decisão emblemática, tratando-se do país mais evangélico do mundo. Se lembrarmos que há apenas 10 anos, a grande maioria dos estados americanos repudiava o casamento de pessoas do mesmo sexo, a comemoração dos ativistas pró-LGBT diante da Suprema Corte americana mostra que a virada de jogo foi mesmo surpreendente. Meu ponto aqui não é tratar de direitos civis. É preciso reconhecer que, perante a lei, todas as pessoas têm os mesmos direitos e que, se alguém pretende se casar com quem quer que seja, em tese, essa pessoa tem o direito de fazer isso, desde que não prejudique outra pessoa, no caso. Ao mesmo tempo, e isso ainda parece ser realidade nos Estados Unidos, as pessoas e instituições religiosas que discordam continuam tendo o direito de discordar. E provavelmente as igrejas não serão obrigadas a realizarem esse tipo de casamento tão cedo. Porém, o que me chama a atenção nesse caso é justamente a rápida mudança no pensamento mundial acerca desse assunto e a consolidação disso na maior democracia cristã do mundo. Quando a maioria da população em uma democracia é favorável a uma prática, a tendência é que essa prática venha a ser institucionalizada.
Foi o que aconteceu. E isso mostra que os poderosos ventos de mudança que começaram a soprar mais fortemente no mundo desde o final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, estão se intensificando cada vez mais, removendo com facilidade marcos antigos em prol de uma unificação do paganismo na Terra. A era cristã está terminando e tudo isso parece ter sido minuciosamente planejado. Talvez seja exatamente isso o que as pessoas estejam comemorando diante da Suprema Corte Americana. Um cartaz no meio da multidão dizia: "A Constituição é nosso escudo contra a Bíblia da intolerância e preconceito." Esse é o ponto mais crucial, me parece. Aqui está o verdadeiro motivo da disputa, o qual subjaz por detrás de todos os demais discursos. Mas o que, como cristãos, podemos dizer disso tudo? Reclamar e exclamar horrorizados expressões como é o fim dos tempos. Talvez seja mesmo. E nesse caso, não deveríamos estar horrorizados, mas com a certeza indirimível de que tudo está acontecendo como tinha que ser. Sim, a era cristã precisa terminar, pois se ela não terminar, Jesus não voltará. O apóstolo Paulo disse que antes que Cristo volte, primeiro precisaria vir a apostasia. E o próprio Cristo disse que os dias que antecederiam a sua volta recapitulariam dois importantes momentos da história bíblica. Um dos exemplos evocados por Cristo foi justamente os dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Questões em relação ao casamento, portanto, estariam no centro da agenda do mundo mais uma vez, antes da volta de Cristo. Em Gênesis 6, temos a descrição de padrões de casamento inaceitáveis por Deus, e isso resultou diretamente no dilúvio. É interessante que o arco-íris que estaria nas nuvens como prova da aliança divina, agora esteja numa bandeira, que contraria aquilo que o próprio Deus ordenou, porém institucionalizado na forma da lei. Mas o segundo momento evocado por Cristo é ainda mais emblemático. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Em Sodoma e Gomorra, um dos maiores pecados que resultou na destruição das cidades foi o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso aponta para uma inquietante realidade e, ao final, para uma surpreendente esperança. Todas as ações malignas no mundo e que estão a todo vapor, como podemos ver, trabalhando para a implantação do paganismo como sistema, apesar disso, estão debaixo dos desígnios daquele que anunciou o fim desde o começo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fique, entretanto, o alerta do Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. O mundo jaz no maligno. Mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A nós cabe nós nos despertarmos mais ainda, para salvar as nossas próprias vidas e de outros que ainda ouvirão a palavra de Deus e se converterão. Vigiai, diz as Escrituras, porque não sabeis a que há de vir o vosso mestre. Pai, eu oro para que esse seja um ano de despertamento. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, através de tudo isso, Senhor, que está acontecendo em todo o mundo, só aponte, Senhor, para que, ó Deus, o cumprimento da Tua palavra, e ó Deus,
cabe a nós nos mantermos cada vez mais firmes, inabaláveis na tua presença. Desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta, Senhor, ó Pai, ó Deus, e aviva, ó Deus, a tua obra em nós. Ó Deus, para que quando o Senhor voltar, possamos estar preparados, atentos, ó Pai, a tudo, ó Pai, que está acontecendo e não tomando a forma deste século. Ó Deus, nos ajude a mantermos, ó Pai, firmes, fiéis ao Senhor, e nos aviva, Senhor. A tua palavra nos diz também que quando Jesus orou por nós, o próprio Jesus diz: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, nos livra de todo mal, nos livra de todo mal, e possamos continuar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, para a tua glória. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Até o símbolo, né? Que é o símbolo bíblico da aliança que Deus fez com o homem, que foi o arco-íris, em forma de afronta, eles pegaram para levantar essa bandeira. O que eu tenho a dizer para você é que você ame todas essas pessoas, nós devemos amá-los, amém? A prática não, o pecado não, mas as pessoas sim, né? Então, nós não incitamos a violência, né, contra essas pessoas. Pelo contrário, como Jesus amou, nós devemos amar o pecador. Jesus ama o pecador, mas ele condena e aborrece o quê? O pecado. Então, a gente fala contra o pecado, né? Por quê? Porque eles estão nas trevas, estão sem Deus, e eles necessitam de salvação como você e eu. Amém? Então, cabe a nós orarmos por eles e evangelizar essas pessoas. Muitos serão salvos, muitos encontrarão a luz. Amém, irmãos? E nós vamos perseverar. Não deixa nada te entristecer. Não deixa nada tirar a tua paz. Não deixa nada, né, esvaziar você, não. Seja você um servo de Deus, temente a Deus. Amém? Que nesses dias se levante num novo ânimo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se anime, se desperte. Amém? Levanta e resplandece. Amém? Vamos ficar em pé na presença do Senhor Jesus.